Muito bom dia, caros amigos. Sejam bem-vindos a essa corrente do bem, a essa realização semanal aqui de nossa parte. Jesus nos abençoe essa terça-feira maravilhosa. Hoje, dia 16 de março de 2021, nosso Evangelho na Rede, aqui pela Rede Amigo Espírita, de número 10, né? O meu e da Estela aqui, desde que iniciamos o estudo do Evangelho. Hoje, com muita alegria, a Estela retornando aí. Semana passada ela estava meio dodóizinha, venceu o Covid, estava meio ainda em recuperação, estava bem já, mas ainda estava precisando finalizar a recuperação. E hoje, na bênção de Jesus, estamos aqui, com a presença dela física, e eu queria que você contasse para nós aí como é que foi toda essa empreitada aí, tá? Um beijo para todo mundo, que bom tê-los, muito bem-vindos. Bom Bom dia. dia, bom Vou colocar dia. uma música aqui para nós. Muito obrigado pelo carinho da presença de vocês aqui em nosso estudo. É a segunda rodada, né, Sandra? A gente fez a primeira rodada do Evangelho, agora a gente está na aula 10 e nós falamos aula não é porque somos professores, não, falamos aula porque somos alunos. A gente lê e fala, nossa, parece que eu não li essa lição. E acredito que o Evangelho vai fazer isso com o nosso coração sempre. Estou aqui, então, Sandra, quer que eu dou meu testemunho de como foi o Covid? Para nós aqui não foi fácil, não. Eu fiquei contaminada, né? E aí, quando o exame deu positivo, eu estava bem, até relativamente bem, uma dorzinha de cabeça, outra aqui, que me apontou a levar a fazer o exame, porque graças a Deus eu não tenho dor de cabeça, nada, então eu falei, tem uma coisa estranha comigo. E aí, depois, o negócio fica um pouco mais feio. Foi o 8º dia até o 11º, né? É o momento mais crítico, né? Para todo Foi mundo. bem complicado, mas a gente não... Foi uma decisão nossa de não ir para o hospital. Inclusive, em São José do Rio Preto, já está tudo voltado, né? Já, Coitados dos infelizmente. profissionais de saúde. E o Ociander com afastamento porque ele não pode de jeito nenhum pegar, né, gente? É a pessoa que estava aqui chefiando a casa, então, graças a Deus, ele também não contraiu a doença, mas ele ficou cuidando e das meninas, então é um susto muito grande. E terça-feira passada eu não fiz, porque mesmo o corpo tendo recuperado, eu não tinha raciocínio, então ia ficar um pouco complicado, sabe? Entregar tudo na mão dos benfeitores também não dá, né, Alexandre? Quem acompanha a página Desenho que Fala viu que eu não postei desenhos, eu não tinha cabeça. Desculpa até quem mandou mensagem para mim, eu não respondi, porque como ficou acho que uns 3 dias sem ver celular, deu mais de 1000 mensagens, então a gente não conseguiu acompanhar. A minha filha pegou para ver, mas não respondeu, só me falava. Enfim, estamos aqui. Agradeço a Deus mais uma oportunidade. Foi um momento de prova, como é em toda família que tem um ente querido, ou toda pessoa que pegou o coronavírus, a gente sabe que é uma prova, ainda mais que os números gritam o lado negativo da doença, né? Que é o desencarne, que é você ficar entubado. Então, é um susto muito grande, mas como todas as provas, eu e o Oceander conseguiu atravessar com muita fé, fazendo muito evangelho, muita oração, e até uma dica que eu dou aí para vocês, gente. Quem tá com Covid, Quem né? tiver com Covid, com parente em casa, eu tomava banho sentada no banheiro, porque eu não conseguia ficar em pé, mas é uns 3 banhos por dia, e não é um banho para limpar o corpo, mas é um banho para... A água ajuda muito energeticamente falando, então tomem banho, dê banho no seu ente querido aí que tiver mais convalescente, e passe, dê muito passe nas pessoas. Se anda chegava, já teve dia dele dar uns 6, 7 passes em mim. Então, é muito importante a gente usar todas as técnicas de ajuda que nós conseguimos por meio da doutrina. Usem, porque não melhorava só eu, melhorava ele também. Ele ia na porta do quarto, né, em meia distância a mim, lia o evangelho e dava um passe. A minha filha Lara também participava. Então, é um momento que todo mundo sente assim, estou fazendo o que eu aprendi a fazer. Então, usem os recursos da espiritualidade, fluidificamos muita água para tomar. Então, é o meu depoimento aí de como nós atravessamos, que não foi fácil, mas graças a Deus eu posso falar que eu estou 100% recuperada aqui. É até incrível, porque uma semana atrás a gente pensa assim, acho que eu não vou voltar no meu estado normal nunca. E eu estou 100%. Agradeço todas as pessoas que vibraram positivo por nós.
Gente, vamos então para a nossa prece, dando início aqui ao nosso estudo de hoje, que nós vamos falar hoje sobre o Espiritismo. Acho que esse é um território que a gente se sente mais confortável em falar, né? Mas antes de falarmos desse assunto, vamos à prece que a Estela vai fazer para nós agora. Vamos lá? Senhor Jesus, gratidão por estarmos aqui envolvidos com tanta gente boa, buscando mensagens para o seu íntimo, para a sua caminhada ficar mais leve, crescendo mais tolerância e paciência no coração. Amado Mestre Jesus, por falar em coração, estamos carregados de medo e aflição. Isso abala muito a nossa fé, mas nos ajude, Senhor, limpando um pouco dessa sujeira que nós mesmos criamos ao nosso redor, na nossa casa, principalmente na nossa casa mental. Que possamos nos sentir firmes e fortes com os propósitos e desígnios divinos que nos são apresentados. Mestre Jesus, que os benfeitores amigos consigam coletar esse medo e os nomes que cada pessoa dessa corrente carrega em seu coração. Às vezes o próprio nome, o nome de um ente querido que partiu, o nome de um amigo, de alguém que está internado, de alguém que está até desenganado pelos médicos, pela medicina do mundo, mas que os benfeitores possam fazer o seu melhor por nós. Estamos abertos a receber todas as bênçãos, estamos abertos também a receber as provas. Amado Mestre Jesus, abençoado seja cada lar que busca essa mensagem do bem e da paz. Muito obrigado, Mestre. Obrigado pelos benfeitores amigos aqui. Obrigado a todos que nos acompanham, encarnados e desencarnados. Aos amigos e aos que não simpatizam muito conosco também. Que sejam todos abençoados na paz do Cristo. E que assim seja. Gente, hoje, para emendar no estudo que o Oceander vai ler para nós do Evangelho, eu trouxe esse livro que eu considero assim, ó, se você tem alguém aí que está iniciando no Espiritismo, está com dúvida de mediunidade, no Portal da Luz ele é um beabá, sabe? Um beabá do Espiritismo. Conversei isso com o Reinaldo essa semana. Tem também muitos outros que são fáceis, leituras fáceis de reforma íntima, como a Agenda Cristã, Sinal Verde, mas no Portal da Luz, ele trata muito dos fenômenos, né? Que a gente muito se liga a fenômeno quando entra no Espiritismo, e como vamos falar de Espiritismo hoje, eu gostaria de ler um trecho desse livro no Portal da Luz, pelo Espírito de Emmanuel, pelas mãos do nosso amado Francisco Cândido Xavier, do capítulo 1, que se chama No Portal da Luz, como o nome do livro. Aspiras à posse do conhecimento espírita evangélico? Iniciemos o aprendizado pela reforma íntima. Disse Jesus: o reino de Deus está dentro de vós. Descobri-lo, estabelecer as vias de acesso para alcançá-lo, depende de nós. Vamos ao nosso evangelho agora. Muito bom. E só para a gente deixar aqui anotado, a Alessandra Alves nos lembrou aqui de a gente fazer aqui um carinho especial à nossa amiga Cris Pazini, que está com os pais com Covid. Sim. O seu Éder, né, que é o pai dela, que está hospitalizado, não está assim entubado, mas está hospitalizado com comprometimento pulmonar, e a dona Laírce, a mãe dela, que está em casa, mas também está com Covid, então a gente deixa o nosso carinho aí, a Cris, que é nossa amiga, trabalha... Ontem à noite, inclusive, a gente fez uma prece especial para eles. Sim. Então ela vai receber esse carinho nosso aí, a Cris. Espero que ela, se puder estar ouvindo aí, depois dá um alôzinho para nós aqui, viu, Cris? Estamos juntos com a dona Laírce e o senhor Éder. Figuras muito simpáticas, que a gente tem muito carinho aí. Bom, vamos botar de novo aqui o nosso
tema que é o Espiritismo, dando sequência ao estudo semanal de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que eu trago para nós aqui agora. Essa pontinha comida aqui, ó, foi 4 segundos que eu bobeei. E a nossa calopsita aqui, o Kiko triturou aqui a pontinha, então o Kiko está devendo para nós aqui um novo evangelho inteiro, que ele 4 bicadinhas dele já provoca esse estrago aqui. Mas eu não troco esse evangelho aí por outro de jeito nenhum, tá Pois cheio de anotação nele. É o evangelho surradinho, pontinha dobrada, cheio de anotação, de caneta, mas tá aqui, firme e forte. Deixa o Kiko. Vamos lá então, gente. Bom, na semana retrasada, nós fizemos o evangelho de número 9, falando do Cristo. Semana passada a gente não pôde fazer, para a Estela se restabelecer. Inclusive, deixo um abraço ao nosso irmão que fez, agora eu não lembro se foi o Gutenberg que fez aqui o evangelho na terça-feira, que cobriu a gente aqui, sempre com muito carinho. Aliás, cobriu com uma qualidade muito acima da que a gente oferece aqui. Que disposto, né, Tadinho? E muita disposição em nos ajudar e tudo mais, para não deixar a Rede Amiga Espírita aqui sem o evangelho, né, sem o evangelho na rede. E hoje nós voltamos, então, na 10ª semana, com o tema O Espiritismo, contido no capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Não Vim Destruir a Lei. Vamos, então, hoje aos itens 5, 6 e 7 do capítulo 1. Vamos lá? O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas, pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes na natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e, por essa razão, rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Mas não está personificado em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todas as partes da terra, e por inumerável multidão de intermediários. Trata-se, de qualquer maneira, de um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma maneira que disse o Cristo, eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, também diz o Espiritismo, eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica, em termos claros para todos, o que foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir, na época predita, o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo, que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou, a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. E vamos ao comentário da Estela. Que maravilha! Quem está adentrando na doutrina agora se sente muito confortável quando imagina que não veio mudar nada que Jesus falou. Vamos nos apegar na mensagem de que então estamos em uma nova revelação. O que essa revelação trouxe para nós? Mudou o que de Jesus? Nada. Acrescentou.
Então, o que ela trouxe, porque todos nós viemos aí de uma base que não é espírita, né? Em outra encarnação pode ser que a gente tenha tido contato, o espiritismo é muito novo, pode ser que a gente tenha tido contato, mas ficamos em dúvida, porque tinha muito preconceito na época, e é muito mais fácil a gente não ir para o lado que está lutando, a gente fica mais recuado. Então, estamos agora em uma novidade. E o que essa novidade nos trouxe? Primeiro, o espírito não morre. Depois, existem outras chances. Porque se você estiver numa religião, numa doutrina que não tem essa mensagem da reencarnação, fica um pouco limitada o seu crescimento aqui na Terra. Se imagina nascer no berço que você nasceu, adquirir, hoje a gente consegue aí estar no estudo, olha que bonito, mais de 200 pessoas buscando uma leveza na alma, uma compreensão do espírito. E como seria isso se você tivesse nascido em uma família com mais preconceito, uma família em que tudo foi mais precário, inclusive a sua cultura, talvez você chegasse aqui nesse momento, você não foi nem alfabetizado, então as chances seriam mais limitadas. E o Espiritismo vem trazer para nós a reencarnação. Só que há uma reencarnação que quando você entra no Espiritismo, você não precisa ficar lutando e querendo provar para as pessoas que isso existe. Porque ela, na verdade, esse espírito essa pessoa que não aceita o espiritismo, ela acabou de voltar do mundo dos espíritos, ela reencarnou também. Então, em ressonância com o espírito dela, ela sabe que isso existe. Eu vejo muitos irmãos de outras crenças dizendo assim, não é possível, eu devo ter tacado pedra na cruz de Jesus. O que significa isso daí? Eu taquei pedra na cruz de Jesus. Jesus viveu há 2000 anos atrás, então você estava lá? No fundo, todo mundo acredita em encarnação. Ah, eu devo ter sido muito ruim na outra vida. Eu escuto muitas pessoas que não são. Eu estou pagando os pecados, não é possível. Eu devo ter sido muito ruim na outra vida aí. Então nós vemos irmãos que eles não aceitam a doutrina espírita por levantar bandeira mesmo. Não vou entrar no espiritismo, não. Minha família é todo dessa religião aqui, eu vou continuar aqui. Não tem problema. Porque qual é a essência do espiritismo? Aí aqui a gente pede o auxílio pelo Espírito Emmanuel, que nos diz: aspiras à posse do conhecimento evangélico? Então estamos falando conosco aqui, ó. Eu quero saber de espiritismo. Então, se aspira à posse do conhecimento evangélico, iniciemos o aprendizado pela reforma íntima. Tá lasqueira, hein? Inicia pela reforma íntima. Então, essas pessoas que você está tentando provar, por que você é espírita, porque espírito eu acho mais coerente, porque une aí a filosofia, a religião e a ciência. Então, é isso, não prova nada. O que vai fazer você virar um convite ao espiritismo é o quanto você se modificou com as mensagens do espiritismo, que deixou tudo que Jesus falou de uma maneira mais clara. Reconcilia-te com teu irmão enquanto ele anda a caminho, nunca foi tão claro depois que você encontra a reencarnação. Porque eu posso estar falando com alguém aqui que está tentando transformar os parentes em espírita e não conversa com o próprio pai. Porque você não conhece meu pai, que meu pai fez isso e aquilo. Eu posso estar falando com uma pessoa que levanta a bandeira espírita que não conversa com o cunhado, que é brigado com o vizinho. O que você não entendeu de espiritismo a ponto de não mudar você e trazer a mensagem de São Francisco à tona, de você tem que compreender mais, ao invés de esperar ser compreendido. Ter mais tolerância, ter mais paciência. Então o espiritismo ele volta todo contra nós? Não, ele volta a seu favor. Porque na medida que você vai detonando essas mazelas dentro de ti, essa imperfeição moral de ser uma pessoa irritada, eu sou assim mesmo, eu sou impaciente, eu não tolero, eu tenho ranço, agora o negócio é falar que tem ranço. Né? Vou cancelar. Eu tenho ranço dos fulanos, dos ciclanos, isso faz mal para você. Isso é como se você estivesse colocando o amargo na sua comida. Então volta sim, o espiritismo volta a favor de você, não contra você. Porque imagina, vamos colocar uma situação bem típica do que acontece aí nas residências.
pode colocar com uma esposa ou um marido. Ó, Estela, o negócio aqui em casa é muito difícil. Então, vamos aplicar espiritismo? De que maneira? Você sendo mais tolerante com esse difícil? Você sendo mais paciente? Aí, às vezes, a pessoa olha pra gente e fala assim, não, você não tá entendendo, eu já fiz de tudo. Eu já faço de tudo e a pessoa não muda. A pessoa não vai mudar, realmente. Pode ser que você vive com uma categoria de jumento dentro de casa que não muda. Vocês desculpem aí a brincadeira, mas é que assim, existem pessoas, os famosos turrão, né? O turrão. Ele é assim. E quem que tem? E a favor de quem o espiritismo está? Individualidade. E aí você olha aquele turrão, começa a ter compaixão por aquela pessoa. Estela, mas essa pessoa até me xinga. Você tem que ter piedade da pessoa que não controla os seus impulsos animais. Ele te xinga? Ela te xinga? O ciúme toma conta da pessoa, a intolerância, a impaciência, e aí sai aquele animal grotesco e te xinga. De quem que... Imagina você olhando de fora. Tira sua capa de vítima e coloca a capa de telespectador. Olha de fora a sua situação. Uma pessoa monstruosa te atacando e você cheio de luz, não recebendo nada. De quem que você vai ter dó? Do monstro. Porque o monstro não sabe controlar os seus impulsos. Você não é vítima, não. Se você tem conhecimento da doutrina espírita, você não é vítima. Quem está com o poder na mão é você. Que poder é esse? Poder de entender que a oportunidade que você está com os pés aqui na Terra é uma oportunidade de crescimento. E o outro? O outro vem na Terra e está no recreio. Não entendeu que a Terra é uma escola. Então, de quem você vai ter mais piedade? De você, coitadinho de mim, que vivo com esse ignorante? Coitado do ignorante. E como eu posso fazer para auxiliar? Mostra como ser diferente. Mas não mostra com ironia. Uma simples sobrancelha denuncia a nós o que nós queremos dizer, porque assim, eu fico calada. Não, a pessoa fala um monte de coisa para mim, mas como eu sou espírita, depois que eu entrei no espiritismo, eu sou uma pessoa que fica mais calada, mas o seu rosto pode denunciar tudo que você está querendo dizer. Então, é realmente se colocar no lugar de Jesus. E às vezes eu penso assim, muitas pessoas dizem, mas não é fácil porque o fulano, não é fácil porque o ciclano, não é fácil porque o governo, não é fácil porque o vizinho. Jesus, quando passou pela Terra, porque o que o Espiritismo faz a gente nos reportar? O modelo e guia que é Jesus. Então, quando nos reportamos a Jesus, nos reportamos a tudo que ele fez, não ao que ele falou. E o que ele fez? Ele chegou aqui, gente, estava um caos. Estava um caos, a mulher não tinha voz. Quem pegava a lepra, põe lá no Vale do Leproso para morrer. Hoje a gente vê uma pessoa doente do nosso lar, a gente cuida muito. Tanto que na evolução, pela ciência, eles colocam o impulso que teve a civilização quando eles encontram uma ossada de uma pessoa que teve o fêmur quebrado. E depois do fêmur quebrado, o fêmur se recuperou, e aí ele viveu alguns anos. Daí, pela ciência, você sabe que a arqueologia, sendo que estuda, né, o tempo que o... Sim, arqueologia. A arqueologia consegue responder que aquela pessoa teve o fêmur quebrado e depois viveu algum tempo. Isso daí foi um impulso, foi um marco na civilização. Por quê? Porque uma pessoa que teve o fêmur quebrado na era paleolítica, na época da caverna, e foi cuidado por alguém, já tinha uma essência de amor ali. Porque se uma pessoa com o fêmur quebrado só consegue sobreviver se outro cuidou dela. E naquela época, o que acontecia? Não, os velhos ficam para trás. Nasceu deficiente na Grécia, existia uma vala. Que deficiência que era? Surdo, mudo, cego, qualquer tipo de deficiência, você pegava a criança e jogava na vala, sem a menor culpa. Então, isso era os nossos antepassados. E aí, hoje, eu falo assim, mas eu não consigo de jeito nenhum ficar calado, porque eu quero ir para a guerra, eu quero provar que o espiritismo não sei o quê, eu sou uma pessoa do bem, o bem não pode ficar calado. Não é com guerra. O amor grita. Se você tiver um exemplo do bem,
um exemplo de amor dentro de você, no momento do tumulto, não vai gritar. No momento do tumulto, você vai dar o exemplo. E quando você dá o exemplo grita. As pessoas não seguem quem faz bandernagem, como é que fala aquilo? A pessoa é muito agitado e vai para a guerra. As pessoas seguem sem perceber quem é a pessoa que tem serenidade, luz, quem brilha a própria luz da paciência, da tolerância e da razão junto com isso. Então, meus irmãos, só para terminar, não existe conflito em que você aplica Jesus e as coisas não se dissolvem ou você consegue um resultado melhor. Isso é espiritismo. Espiritismo é fenômeno também, porque a gente consegue, no livro dos espíritos, ver que a doutrina é dos espíritos, então trouxe algo novo da mensagem dos espíritos, porém é antiga a mensagem de Jesus. Aplica a reforma íntima e Jesus na sua vida, que você vai estar aplicando espiritismo. E aí, se você vê alguma coisa, se você ouve, se você pegou uma carta psicografada, que maravilha! Isso existe. Não temos a menor dúvida. Nossa, Estela, porque, olha, aconteceu isso, e aí você se apega naquele fenômeno, esquece o fenômeno e volta para a reforma íntima. Espiritismo é isso. Espiritismo não se resume à comunicação dos espíritos. Jamais. Espiritismo se resume à melhora íntima de um por um. Então não tenta provar para ninguém o que o espiritismo traz por meio dos fenômenos. Tenta ser o seu melhor, que aí você vai ser um convite para todas as pessoas que convivem com você. E é isso que eu tenho para dizer hoje. Muito bom, como sempre. Bom, eu estava lendo os comentários aqui e o Reinaldo colocou, como sempre, né? O reizinho. O rei sempre nos traz aqui as pérolas que ele encontra. E ele trouxe um texto que o professor Rodrigues, que é o nosso dirigente, nosso grande mestre aqui de Rio Preto, dirigente da nossa Casa Espírita, escreveu em relação ao Espiritismo. E o Rodrigues tem uma mente tão brilhante que ele não escreve um texto assim, corrido, como a gente, né, humildes mortais escreve, né? Ele escreve tudo em versinhos, ele é demais. E eu vou ler para vocês aqui. Olha que bacana, gente. O texto se intitula A Chegada do Espiritismo. Começa assim. 18 de abril, mês dos ritos. No século XIX, veio o Livro dos Espíritos. Conteúdo que comove. O Espírito da Verdade no planeta se aportara. Nova era a humanidade. Como nunca antes brilhara. Ao mundo o Consolador fez ouvir sem ser rogado a famosa lei do amor. Novos tempos são chegados. Cumpria-se ali a promessa de Jesus ao povo seu. A era do Espírito começa. A humanidade cresceu. Muito bonito. Valeu, Rei. Deixa eu colocar aqui rapidinho, ver se dá para todo mundo ler aí. Ó. Quem quiser ver, tá nos comentários aqui do Facebook. Se eu não me engano, tá aqui no meu perfil, tá? Gente, o Rodrigues, como sempre, conseguiu sintetizar muito bem. Eu acho que o que mais me chamou a atenção é a humanidade cresceu. Jesus havia prometido um consolador, alguém que viesse lhes trazer uma mensagem que desse complemento à sua mensagem. E a mensagem veio. A doutrina espírita, muita gente confunde, achando que, por exemplo, o espiritismo é uma doutrina de Kardec, ou seja, o nosso Jesus, o nosso guia é Allan Kardec, quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Kardec foi apenas o cientista, o indivíduo que, absolutamente sendo cético, tinha muito mais propriedade para poder fazer a chamada codificação, porque ele não tinha paixões, ele não tinha conceitos pré-concebidos. Kardec era um indivíduo que duvidava de tudo, tanto que deixou uma máxima que eu nunca esqueço: é melhor você rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira somente. Então, sendo aquele cara ostensivo, pesquisador, que não aceitava as coisas de mão beijada, não, sabe, aquela coisa, é assim porque é assim? Não, não, é assim, vamos estudar por que é assim. Não é assim porque é assim, vamos estudar direito. Então, Kardec era o indivíduo mais preparado para poder trazer essa chamada codificação, que, como diz o texto, não vem de uma fonte apenas, vem de uma pleiade de espíritos
que trouxeram para nós esse compilado fabuloso, que começou lá com o Livro dos Espíritos, depois veio o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que nós estamos aqui estudando, e vem trazer nada mais, nada menos do que somente os preceitos, os conceitos que Jesus nos trouxe, que o Cristo nos trouxe, para poder elucidar a nossa mente, não para que a gente se tornasse intelectual, mas para que a gente aprendesse a viver. Com esse entendimento, a gente aprende a viver de maneira clara. Eu falei do Kiko, o Kiko está aparecendo aqui, vem caminhar aqui, ele foi lá perto da Lara agora. A Lara está estudando aqui do lado do nosso escritorinho aqui. Achei que ele ia vir aqui. Tá lá. Olha lá, ele tá vindo para cá. Olha lá, já tá piando aqui, ó. Chama ele aí, Estela, pega ele aí pra gente ver. Esse é o destruidor de evangelho. Aliás, tudo que você pôr na frente dele, ele tritura. Lápis, essas coisas tudo. É a figurinha nossa aqui. Dá uma olhada, gente, o nosso Kiko aqui, ó. Enfim, dando continuidade aqui. Nós temos a satisfação de estudar a doutrina espírita, e até hoje eu confesso que pode ser ainda uma simplicidade muito grande minha, mas há já 17, 18 anos já que eu estou, vamos dizer assim, sendo praticante ou estudante da doutrina espírita. Praticante, acho que a gente está longe de ser, né? Mas nós estamos aí. Um pouquinho, a gente pratica um pouquinho, uns 0,3% pelo menos, acho que a gente pratica sim. Mas não encontrei nenhuma falha moral, nenhum requisito, nenhuma questão que eu lesse e falasse, está estranho isso aqui. Parece que isso não está muito de acordo com o que Jesus ensinou para nós. E aí a gente então descobre que a doutrina, ela é aquela doutrina, como Allan Kardec bem definiu, é a doutrina de fé raciocinada, que passa pelo crivo da tua razão. E sabe o que eu acho mais legal ainda? Você tem todo o direito de não concordar com ela, de duvidar, de questionar, de falar, não concordo com isso. A introdução do Livro dos Espíritos é assim, questiona. Questiona. Não acredito muito nesse negócio de reencarnação, não. Tudo bem, não tem problema, ninguém vai brigar com você. Então, essa liberdade que o Espiritismo dá, essa leveza, essa capacidade de fazer deixar a gente livre para a gente raciocinar, isso é fabuloso. Isso aí me encantou muito. Quando eu comecei a descobrir que é assim que era, que não tinham verdades prontas, eram verdades que, sim, estão prontas, mas que elas deixam a gente livre para que a gente possa pensar assim, isso não faz muito sentido para mim, não, isso não concordo. Você pode discordar, você pode duvidar, e aí o legal é que quem geralmente discorda é alguém muito inteligente, que depois vai buscar o contraponto. Quer dizer, eu não concordo, porque eu tenho uma outra teoria melhor. Enquanto você faz essa busca, pesquisa em outras religiões, pesquisa em outros livros, você vai encontrar uma verdade que é mais coerente para o teu coração. Então, eu vou dar um depoimento meu aqui. Eu confesso que, para mim, a doutrina espírita é simplesmente o acontecimento mais fabuloso que eu podia receber de Deus na minha existência aqui. Eu agradeço. Porque, sem nenhum partidarismo, ou sem nenhum bairrismo, vamos dizer assim, não querendo trazer nenhuma comparação com outras religiões, inclusive aquela que eu já professei como católico, como já falei várias vezes da minha gratidão ao catolicismo, de já ter sido coroinha, de já ter participado ativamente dos cultos, das missas e tudo mais. Eu enxergo a doutrina espírita como um marco na minha vida, sabe? Que me deu muito mais serenidade, muito mais equilíbrio, muito mais compreensão das coisas, o que hoje faz com que a gente entenda Jesus de uma forma muito clara. Jesus veio dar cumprimento às leis mosaicas, e o Espiritismo veio dar cumprimento aos ensinamentos do Cristo. Isso é fabuloso. E eu não tenho dúvida, nem dúvida nenhuma, que no futuro virão outras mensagens, conforme nós vamos nos adiantando, vamos adquirindo mais entendimento, conforme nossa mente for abrindo, nós formos já aprendendo o que Jesus nos ensinou, virão novas metas, virão novas lições, virão sempre aquelas que, como diz a doutrina, como disse Allan Kardec, sempre associadas com a ciência,
tem a parte filosófica, a parte científica, que é fundamental, e a parte religiosa, mas nunca deixaremos de lado a ciência. Então, eu considero que essa doutrina que prioriza a ciência é a doutrina mais próxima da realidade, porque a ciência vai descobrindo as coisas, ela vai descobrindo os elementos, e a doutrina espírita vai acompanhando. Então, isso é fantástico, isso para mim é incrível. Eu fico muito satisfeito de saber que nós cremos e nós seguimos uma doutrina que tem associação com a ciência. Se a ciência um dia provar que a doutrina espírita estava errada, a doutrina espírita vai fazer, sabe o quê? Vocês estão certos, então, tudo bem. Isso não é fabuloso? Você conhece alguém que aceita ser contradito, ser contrariado? A doutrina espírita aceita. A doutrina espírita tem essa flexibilização. Ela nos dá essa liberdade. Então, se um dia for provado que tudo isso que a gente está estudando aqui é tudo baboseira, nós vamos falar assim, ok, vamos em frente então. Vamos aprender com o que está mais correto aqui. Se bem que, diga-se de passagem, eu acho pouco provável que isso vai acontecer, porque o que acontece é justamente o inverso. A doutrina espírita vem preconizando coisas que a ciência até então não havia descoberto. E com o passar do tempo, a ciência vem avançando, e eu digo sem medo de errar, porque a gente tem várias provas disso, especialmente naquelas contidas na obra de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens especialmente ditadas pelo Espírito André Luiz, onde dentro do campo, por exemplo, da medicina, da biologia, das ciências biológicas, das ciências humanas, o André Luiz já trouxe para nós informações, que eu não venho ao caso dizer aqui, porque são várias, iria demandar muito tempo, eu não estou aqui para poder trazer provas nenhuma, quem quiser pesquisar pode descobrir isso. O André Luiz, já na década de 40 do século passado, trazia para nós elementos que somente agora, pouco tempo atrás, a ciência veio comprovar. Certas questões de química, de farmacologia, de biologia, de anatomia humana e etc. Então, é realmente uma doutrina fabulosa, que nos adianta. Eu brinco sempre que a doutrina espírita está passando cola para nós, no bom sentido, sem se corromper, sem trazer nenhum elemento imoral. Ela nos adianta o que nos espera ali logo adiante. Isso facilita o nosso caminho, que a gente recebe a informação. Você não gostaria, por exemplo, de quando for viajar, por exemplo, aqui nós moramos em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, aqui norte do estado de São Paulo, e aí, se eu desejar fazer uma viagem, por exemplo, à nossa capital, São Paulo, eu vou ficar muito feliz se alguém chegar em mim e disser assim, olha, Sandro, é o seguinte, eu acabei de vir de São Paulo agora, aliás, eu estava lá em São Paulo, então você toma cuidado num trecho que tem ali, mais ou menos, perto ali de São Carlos, ali perto ali de Rio Claro, que tem um trecho ali que está um pouco perigoso, estão em obras e tal. Eu falo, opa, beleza, para mim vai ser ótimo, porque eu já estou sabendo o que me aguarda ali adiante. Então já vou com mais cautela, vou mais devagar, prestar atenção redobrada, porque daqui a pouquinho ali naquela região eu vou ter ali uma pista talvez com obras, com estreitamento de pista. Então para mim vai ser ótimo. E a doutrina espírita faz isso por nós. Ela traz elementos que nos adiantam. Olha, você quer ser feliz? Você precisa se reformar intimamente, você precisa se modificar. Você precisa descobrir os elementos que vão te fazer estar em consonância, estar em sincronicidade com os elementos que regem o universo. Então, assim, mas é coisa de Jesus. Jesus também faz parte dessa grande engrenagem. Jesus não é o criador do Evangelho. O Evangelho ele existe, quem criou foi Deus. Dizem os espíritos superiores que o Evangelho pertence ao universo. É uma lei universal, não é uma lei que funciona só aqui na Terra. É uma lei de amor que Jesus veio trazer e que a doutrina espírita esmiuça de uma maneira primorosa, maravilhosa, clara, objetiva. Nos esclarece da imortalidade do espírito, nós vamos falar aqui logo mais adiante, conforme forem passando as semanas aí. Nos fala das nossas questões do pretérito, né, do passado aí, das nossas aquisições morais, nos fala da lei de causa e efeito, que dá justiça a tudo que nos acontece. Quer dizer, será que, por exemplo, essa pandemia está sendo injusta?
Será que Deus permitiria que uma justiça acontecesse com seus filhos amados? Então não tem justiça, tem consequências. Nós estamos hoje experimentando consequências das nossas mentes coletivas interligadas aí que não têm produzido de uma maneira satisfatória algo para que então não tivesse necessidade de nós vivermos uma pandemia. Então, isso traz para nós um senso assim, poxa, então não estamos abandonados, né? Dá uma sensação de segurança, de justiça, fortalece a nossa fé, faz a gente ter entendimento dessa imortalidade do espírito. Isso me tranquiliza muito. Quer dizer, eu sei que eu vou morrer um dia, eu vou desencarnar, mas eu não vou ou para o céu ou para o inferno. Não tem esse período de ociosidade interminável. Quer dizer, imagina eu ficar lá no céu, lá, eternamente no céu, tocando harpa lá, com todo respeito a quem acredita nisso. Mas assim, para mim seria um tédio muito grande ficar em céu, ficar lá, sabe? Ou então, uma punição extremamente injusta, sabe? Ficar no inferno eternamente. Errei aqui algumas décadas aqui, aí eu vou ficar eternamente no inferno. Não faz sentido. Então, ter esse entendimento de que não é bem assim, calma. Somos imortais, vamos viver para sempre. Nosso espírito não morre, não se deteriora, não tem como ser destruído, não tem como ser eliminado. Então traz, por exemplo, a informação que não adianta eu destruir o meu corpo, eu não destruo o meu espírito. Dá até um alento. Antes era proibido, por punição. Quem se suicida vai ser condenado ao fogo do inferno, etc. Já no espiritismo fala, não é bem assim. Não é bom você fazer isso porque não vai resolver o teu problema. Se você pensar em suicídio, você elimina o seu corpo, teu espírito não morre. As tuas dores morais continuam, então não resolve o problema. É semelhante a você estar com um carro com problema, você vai lá e põe fogo no carro. Não, vamos mandar arrumar o carro. Não furou o pneu? Vamos trocar o pneu. Agora você vai pôr fogo no carro? Porque você está com raiva do carro, que ele não está com o pneu furado? Então, esse tipo de esclarecimento, na minha vida, fez muito sentido, sabe? Faz com que a gente tenha mais leveza em lidar com as adversidades, faz que a gente potencialize a nossa gratidão nos momentos felizes, porque a gente sabe que viver é uma dádiva. A oportunidade, por exemplo, da Estela ter se curado e tantas pessoas que se curaram também, é um alento de saber que muita gente está desencarnando, então a gente recebe uma bênção de não desencarnar, talvez para poder dar continuidade às dívidas que a gente tem que acertar aí, né? Que o pessoal que está desencarnando já cumpriu aí a sua missão. Então, mas mesmo assim, mesmo tendo a oportunidade da gente conseguir pagar as nossas dívidas, e vamos dizer assim, as dívidas que são cobradas pela nossa própria consciência e não por um ser divino que fica nos alfinetando, nos encostando na parede. Escuta aí, você está devendo? Não tem esse Deus assim, não. Quem nos cobra somos nós mesmos. É a força divina que habita na nossa mente, que um dia vai ter consciência e descobrir assim, puxa, errei em tal lugar. Preciso voltar lá para corrigir isso. Não é fabuloso saber disso? É isso que a doutrina espírita explica para nós. Somos imortais. Teremos quantas vezes nós precisarmos para nos redimirmos, para nos consertarmos, para nos reformularmos. Estamos sempre amparados e protegidos por leis perfeitas, por leis justas. Estamos acompanhados por benfeitores de altíssima graduação que não permitem jamais que a gente pereça de uma maneira equivocada. A gente está sempre amparado quando a gente busca esse amparo. E semana que vem, então, dando sequência ao nosso estudo, vamos falar então da aliança da ciência com a religião, que é o que eu falei aqui há pouco. Olha só aqui, ó. No seu 8º item do capítulo 1º. Fica meio desfocado aqui, que essa câmera nossa ela não tem um foco automático, essa webcam. Mas, ó, aliança da ciência com a religião. Vamos entender um pouquinho mais de como é que funciona esse negócio, falar de doutrina espírita e como é que ela se enquadra, como é que ela se equaliza, como é que ela se une à ciência. Isso é maravilhoso. Você sabe que tem uma curiosidade aqui que a Ana do Nazaré levantou, que ela falou que acha desnecessário a pessoa falar que ela é espírita kardecista. Isso realmente, gente, só para nível de conhecimento, o espiritismo nasceu com Kardec. Então, você é espírita,
você é Kardec. Porém, existem outras linhas espiritualistas, né? Nossos irmãos umbandistas, candomblé. O pessoal, por exemplo, chega em nós e fala assim, ó, o centro aí tem a apometria não é espírita, porque nós não temos na codificação. Então, existe uma linha espiritualista. Agora, o espiritismo é uma pessoa que estuda o livro dos espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, é tudo trazido realmente por Kardec. Como diz o nosso Navarro, né? Sempre com Cristo, nunca sem Kardec, maravilhoso. Então, realmente, a Ana tem razão. A gente às vezes tem que se explicar, né? Eu sou espírita kardecista, mas o espírita, ele é Kardec, porque o espiritismo nasceu com Kardec. Então, o restante são espiritualistas. E como disse o Luciano Praciano aqui, que sempre traz para nós mensagens curtas de impacto, muito relevantes, ninguém entra no espiritismo. O espiritismo é que entra dentro da gente. Certo? É isso. Mais algum detalhe aí? Mais alguma informação? Eu acho que não, né? Acho que vamos fechar por aqui. A Valquéria está dizendo aqui que é um privilégio ter acesso a um conhecimento científico sobre Deus e suas leis. Não é o misticismo que nos guia, são provas. Então, Kardec mesmo disse, se um dia a ciência disser que o espiritismo está errado, sigam a ciência. Deixa esse negócio de espiritismo de lado. Legal demais, né? Eu acho até bonito a pessoa que é espírita e não tem nem sequer a mediunidade do sono, né, do sonho, porque são pessoas que realmente creem, já entenderam, poxa, a reencarnação é isso, eu não vejo, eu não escuto, eu não incorporo, não acontece nada de fenômeno na minha vida, mas eu sou espírita pela filosofia, então é muito bonito também. Pois bem. Então vamos então fechar com a nossa oração, com a nossa prece de encerramento, deixando nosso agradecimento aqui. E antes de fazer a oração, eu gostaria de fazer um convite aqui a vocês para que todo dia, 9h30 da noite, quem quiser que está aí nos acompanhando, acompanhar no meu perfil aqui, Oceander, você pode achar aqui também no meu nome, você pesquisa aqui esse nominho, Oceander, e a Estela Onish, no Facebook. Estamos fazendo uma transmissão todo dia, 9h30 da noite, que dura 20 minutos só. É o momento da oração. O momento em que nós fazemos uma prece, uma oração, para poder ajudar na psicosfera do nosso planeta, para poder ajudar as pessoas que estão aflitas, temerosas, por conta especialmente desse momento de Covid. A gente planeja fazer isso por tempo indeterminado, não tem um momento para acabar, e estamos fazendo todos os dias, de segunda a segunda, de domingo a domingo. Não, é de terça a terça, né? Ou é de quinta a quinta? Eu acho que é de sexta a sexta. Então, todo dia, 9h30 da noite, entre no nosso perfil, coloque seu despertador aí do celular para apitar. 9h30 em ponto a gente começa. 9h50 a gente acaba. 9h51 por aí, às vezes passa um minutinho ali. Então, fica o convite para você que está aqui, nosso amigo da Rede Amigo Espírita, que está no YouTube, está no Facebook. Vem com a gente nessa corrente do bem. Estamos em média aí com 200 aparelhos, aí 200 pessoas, no mínimo, ligadas nessa grande corrente. Eu te convido para fazer parte também. Aliás, hoje eu quero trazer aqui uma curiosidade que eu vou deixar vocês com a pulga atrás da orelha, mas do bem, viu, gente? Recebi uma informação ontem de um amigo nosso, que eu não vou falar o nome aqui agora, que é médium, sujeito muito gabaritado, muito respeitado no movimento espírita, em relação a uma visão que ele teve ontem sobre esse trabalho e sobre as pessoas que estão envolvidas, que estão participando desse grupo de oração nosso, transmitido ao vivo, todo dia, 9h30 da noite. Então, se você quiser saber os detalhes, eu vou contar hoje, logo que a gente iniciar o nosso estudo de hoje, 9h30, eu estou contando para o pessoal lá. Então, vem com a gente. Inclusive, essa pessoa acho que está aqui, ó, tá aqui assistindo nós aqui. Não vou falar o nome dele agora, não, mas depois eu falo. Tá bom? Só para deixar vocês curiosos aí, mas é uma curiosidade boa, é uma curiosidade que vai deixar muita gente, vocês vão ficar muito felizes, tá? Já adianto já. Aí, ó, a Cláudia Plex está dizendo aqui, ontem eu participei da oração, dormi tão leve. Cláudia, não perca hoje, que nós vamos... A Mara Zanon também, a Ana do Nazaré. A Ana do Nazaré, a Mara Zanon, todo mundo tá junto aí, ó. Que legal, gente. A Vitória Costa também está aqui, a Carmen Vieira, enfim. Vamos lá então para a nossa prece, para finalizar a nossa manhã de bênçãos. Vamos lá. Senhor Jesus, divino amigo, divino mestre,
Nós te abraçamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, mas acima disso, Mestre, nós nos comprometemos a estarmos interligados com a tua mensagem, a trazer uma questão de vivenciação para aquilo que estamos aprendendo. Desejamos muito, Senhor Jesus, com a tua bênção, sempre com o teu amparo, nos fortalecermos a ponto de caminharmos ao teu lado com segurança, não nos desviando do caminho, aquele caminho que a nossa consciência pede que nós trilhemos. Senhor Jesus, permita-nos estar ao teu lado com as nossas ações sendo praticadas, pois a parte teórica nós já estamos recebendo, que possamos dia a dia, Mestre, melhorarmos como pessoa, como ser humano, trazendo para as pessoas do nosso círculo de convívio mais esperança, mais compreensão, mais fraternidade, mais gentileza, que possamos ser um ponto de luz, mesmo que uma luz ainda muito pequena, mas que já esteja brilhando, iluminando caminhos, muitos daqueles de pessoas que amamos tanto que às vezes se sentem apagadas, desesperançosas, desanimadas, sem perspectivas, que possamos, com esse conhecimento que já temos, Mestre, levarmos a tua mensagem através da nossa prática, através do nosso entendimento fraterno, da nossa mão estendida, da nossa mensagem edificante, que possamos dia a dia estarmos dentro desse trabalho diário, incessante, que acontece de minuto em minuto, com as nossas mensagens, com as nossas palavras, com os nossos semblantes, com as nossas ações, que possamos, além de produzir o bem, Mestre, eliminar o mal que ainda persiste em nós. E com o nosso comando, que possamos, a cada instante, eliminarmos, de uma vez por todas, mágoas, que possamos perdoar as pessoas, para ter o nosso coração limpo, para receber o teu evangelho, receber a tua presença. Que possamos levar alento aos nossos irmãos, em especial esses que estão hospitalizados, que estão enfermos com Covid, aos familiares que também se sentem muito aflitos, se sentem assim angustiados, desejosos de resoluções, que recebam nesse momento o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso desejo de que possam manter o equilíbrio maior possível. A esses doentes, recebam nesse momento as nossas vibrações de cura, de perfeito restabelecimento físico e emocional e espiritual. Aos profissionais de saúde, batalhadores, heróis da vida real, anjos encarnados, trabalhadores incansáveis da Pleiade, dos mais altos espíritos comandados por Jesus. Recebam o nosso carinho, a nossa gratidão, o nosso incentivo de que continuem zelando por nós. Que vocês tenham saúde, equilíbrio, paz e que possam muito em breve experimentar um descanso do alívio, da diminuição dos casos, da extinção dessa pandemia, Mestre. Senhor Jesus, também peço serenidade e equilíbrio aos nossos governantes, que possam trabalhar em conjunto para o bem do povo, proporcionando o mais rápido possível a vacinação em massa, para que todos sejamos imunizados. Senhor Jesus, nos permita estar aqui na próxima semana estudando Teu Evangelho. Nos permita Te abraçar e abraçar esses irmãos incansáveis que nos acompanham, os nossos benfeitores, de cada um de nós, que estão muito felizes por estarmos ligados nessa sintonia do bem. Senhor Jesus, encerramos por aqui, sem jamais nos esquecermos de Deus, nosso Pai, que nos ilumina, nos abençoa e nos ama profundamente. Quero abençoar hoje em especial o nosso incansável Allan Kardec, que hoje estudamos aqui, que graças a ele trouxe-nos, em conjunto com tantos irmãos iluminados, essa bendita doutrina que nos esclarece, que nos ilumina, que nos fortalece. Muito obrigado, Senhor Jesus.
Ilumine o nosso Brasil, ilumine a nossa saúde pública, ilumine os nossos governantes, o nosso povo em geral, para que possam fazer a sua parte, colaborando para que esses índices diminuam drasticamente e que todos que estão enfermos se curem. Na tua bênção, Senhor Jesus. Muito obrigado. Que assim seja.